Oi, bem-vindo de volta. Como você já deve saber, um bom processo de seleção é a chave para encontrarmos talentos. Isso forma a espinha dorsal para uma gestão de desempenho eficaz. No aprendizado de hoje, vamos dar uma olhada mais de perto no processo de seleção em algumas das melhores práticas para projetar um processo para que você consiga encontrar os melhores candidatos. O processo de seleção é direcionado para encontrarmos e contratarmos os melhores candidatos para as oportunidades de trabalho. E geralmente é descrito como um funil. 50 candidatos podem se candidatar a uma vaga, 5 são chamados para entrevista pessoal e somente uma pessoa é selecionada no final. O processo de seleção sempre começa com a abertura da vaga. Assim que ela é publicada e anunciada, espera-se que os candidatos comecem a entrar nesse funil. É aqui também que começa o funil da seleção. Esse funil tem 7 etapas. O primeiro é a candidatura. Assim que a vaga é anunciada, os interessados começam a se candidatar. O volume de candidatos depende de fatores como qual é a empresa, a contratante, quão atrativa é a oportunidade de trabalho, qual a disponibilidade dos profissionais no mercado. A segunda fase é a triagem e pré-seleção. A fase 2 é a de triagem inicial dos candidatos. Isso pode ocorrer de várias formas, como a triagem de currículos. Essa é a técnica mais comum e ajuda na determinação se os candidatos cumprem ou não com os critérios do trabalho. Existem diversas ferramentas incríveis disponíveis no mercado que podem fazer essa triagem de currículos para você, economizando bastante o seu tempo. Outra opção é usar a triagem por telefone, bots de bate-papo e até entrevistas gravadas. Após a triagem inicial dos currículos, muitas vezes existe uma conversa por telefone para alinhar as expectativas entre o candidato e a empresa. E uma vez que esse é um processo bastante padronizado, repetitivo, um chatbot pode fazer essas perguntas, bem como você pode colocá-las numa plataforma de gravação de entrevistas. Você pode ainda usar uma ferramenta de pré-avaliação, que pode incluir testes cognitivos, uma amostra do trabalho ou outros testes que ajudem a prever a qualidade da nova contratação. O objetivo da segunda etapa do funil de seleção é reduzir a quantidade de candidatos de um grande volume para um grupo gerenciável de pessoas que podem ser entrevistados pessoalmente. Isso nos leva à terceira fase, que é a entrevista de emprego. Essa fase consiste na realização da entrevista dos candidatos pelo futuro gestor, pares e também o recrutador. Ela oferece descobertas sobre a fluência verbal de uma pessoa e também a sua sociabilidade, ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade tanto aos candidatos quanto ao gestor de fazerem perguntas sobre o trabalho, sobre a empresa, sobre a cultura e qualquer outra coisa que eles desejem saber. 4. A avaliação. Quando bem usada, a avaliação é altamente precisa e uma ferramenta confiável para selecionar os melhores candidatos. Boas avaliações em geral são, por exemplo, um teste de habilidade mental geral ou um teste de personalidade, que use o modelo de 5 fatores de personalidade. Outras avaliações incluem testes de amostra do trabalho, de integridade e de conhecimento do trabalho. 5. A verificação de referências e antecedentes. Nessa fase, você já reduziu bastante a quantidade de candidatos. Agora você já está com 1 ou 3 candidatos, o que é essencial para a etapa de verificação de referências e antecedentes. Essa fase é excelente para você confirmar a sua impressão ou tirar algumas dúvidas sobre esses candidatos finalistas. O uso de verificação de antecedentes é bastante usado para cargos públicos e posições que envolvam acesso a informações altamente confidenciais. É mais comum essa etapa ser utilizada em países como os Estados Unidos, mais do que na Europa, por exemplo. 6. A decisão da contratação. É o momento da decisão. Qual candidato tem o melhor potencial para a empresa? A decisão pela contratação é melhor feita quando apoiada na análise de dados. Na prática, isso significa critérios pré-definidos, em que cada candidato é avaliado durante o processo. 7. Última, oferta de trabalho e contratação.
Assim que a tomada de decisão da contratação for feita pela empresa, o processo de seleção ainda não terminou. Afinal de contas, o candidato precisa aceitar a oferta. Nesse ponto, a empresa já deve ter todas as informações necessárias para que faça o candidato dizer sim. Se isso acontecer e o contrato for assinado, o processo foi finalmente finalizado com sucesso. Antes de terminar, quero falar um pouquinho sobre métricas. Existem várias métricas importantes que devem ser rastreadas durante o processo de seleção, para que você continue melhorando e otimizando o seu funil de seleção. Pense, por exemplo, em métricas como o tempo necessário para preencher a vaga, na experiência do candidato e na qualidade da contratação. Era isso. Falamos sobre como deve ser um processo de seleção bem feito. Inscreva-se no nosso canal e nos siga nas nossas diferentes redes sociais. Comente. Se quiser sugerir algum tema, será um prazer recebermos a sua sugestão. A Inova RH é uma academia criada para ajudar o moderno profissional de recursos humanos no desenvolvimento de sua carreira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.